Olá, amigos, visitantes do nosso site Estudos Administrativo. Vamos juntos agora discutir mais uma questão cobrada na prova de auditor da Receita Federal, na última prova que tivemos. Questão número 3. Quanto à competência para a prática dos atos administrativos, assinale a assertiva incorreta. Letra A. Não se presume a competência administrativa para a prática de qualquer ato, necessária previsão normativa expressa. Ok, pessoal? Assertiva inteiramente correta. Até fazendo uma ligação com a questão anterior que discutimos, questão de número 2, o sujeito, a competência, em tese, sempre se mantém vinculado. Tá? Toda a repartição de competências que é feita no âmbito da administração pública decorre de lei. Lembramos, amigos, que inicialmente até decorre do próprio texto constitucional essa repartição de matérias que é feita inicialmente entre os entes federativos. Ok? Eu falo lei no sentido lato sensu, abraçando até mesmo o texto constitucional. Ok? Então jamais poderá haver alguma presunção em relação à competência, certo? Sempre decorrerá de comando normativo expresso nesse sentido. Mesmo que o ato seja discricionário, mesmo que a vontade possa nascer de uma apreciação da administração, de oportunidade, de conveniência, o sujeito que vai emitir essa vontade, a competência está delimitada em lei. Em tese, o sujeito sempre se mantém vinculado nesse momento. Perfeito? Por isso, a assertiva A se mostra inteiramente correta. Letra B. A definição da competência decorre de critérios em razão da matéria, da hierarquia e do lugar, entre outros. Outra assertiva também que se mostra inteiramente correta. Pessoal, como falado para vocês, a competência sempre decorrente de lei, e lei no sentido lato sensu. Você repara, inicialmente, eu tenho uma repartição que é feita no próprio texto constitucional entre os entes federativos. Depois, vamos ter como exemplo a pessoa da União. Esse ente federativo, ao receber tal matéria, tanto pode desconcentrar internamente, mediante a criação de órgãos, ministérios, secretarias, como pode descentralizar essa atividade para uma outra pessoa. Seja criando essa outra pessoa, autarquias, fundações, por exemplo, ou então delegando para pessoas já existentes mediante um contrato de concessão ou permissão de serviço público. Ok? E no momento de desconcentrar ou descentralizar, quais são os critérios que serão levados em consideração por parte da administração pública? Certamente critérios materiais. Por isso eu tenho o Ministério da Fazenda, da Agricultura, da Saúde, são critérios materiais. Tá? Vou levar em consideração também critérios territoriais, em um país continental como o nosso, se faz necessário. Por isso eu tenho a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em Brasília, em Recife, são critérios territoriais. Tá? Critérios hierárquicos, imaginem só, conforme a complexidade, a importância da matéria, certamente será direcionada para órgãos superiores, na estrutura de hierarquia da administração pública. Então, são critérios que movem naturalmente o administrador na distribuição de competências que é feita. Ok? Vamos juntos? Letra C. A competência é, em regra, inderrogável e improrrogável. Perfeito. Pessoal, convido os amigos a uma leitura do artigo 11 ao artigo 17 da Lei 9784 de 99. Repito, artigo 11 ao 17 da Lei 9784, que é a lei que trata do processo administrativo na área federal. E essa lei consagra essa ideia de que a competência realmente se mostra inderrogável, improrrogável, salvo casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Salvo esses casos de delegação, ok? E avocação que tenham aqui aceitação em lei. No mais, a competência é irrenunciável, é inderrogável. É um preceito de ordem pública que se impõe aqui sobre o administrador. Jamais ele pode deixar de exercer tal atividade renunciando determinada competência. Não há a menor possibilidade dessa liberalidade por parte do administrador. Letra D. Admite-se excepcionalmente a avocação e a delegação de competência administrativa pela autoridade superior competente nos limites definidos em lei. Perfeito, amigos? A delegação e a avocação têm um caráter excepcional. Em tese, nascem da relação de hierarquia que permite à autoridade superior, obedecendo a certos preceitos legais, delegar tal competência, em regra, para um órgão inferior. Já na avocação eu tenho um mecanismo inverso,
em que a autoridade superior chama para o seu campo de responsabilidades e atribuições matéria que seria de um órgão inferior, ok? Vai obedecendo-se os requisitos previstos em lei. Tá? O próprio artigo 11 ao artigo 17 da Lei 9.784 impõe uma série de exigências para a utilização desses mecanismos de delegação e avocação de competência. Perfeito? Por último, a letra E. Com o ato de delegação, a competência para a prática do ato administrativo deixa de pertencer à autoridade delegante em favor da autoridade delegada. Ora, amigos, com a delegação, jamais a autoridade delegante está perdendo em definitivo o exercício daquela atividade. A delegação é inteiramente discricionária, tá? Podendo ser revogada a qualquer momento. Tá? Eu, porventura, deleguei tal atividade para um agente hierarquicamente inferior, a qualquer momento eu posso novamente, né, retornar ao exercício dessa atividade. De modo primário, por lei, a competência é minha. Há esse mecanismo que permite melhor agilização na atuação da administração, que é a delegação. Tá? Mas eu tenho que observar realmente a sua eficácia, em suma, né? A economicidade, a eficiência na utilização desse mecanismo. Senão, eu retorno à minha competência. Perfeito? Por isso, essa letra E se mostra equivocada e essa é a resposta da questão 3. Resposta letra E.